No de Escorpião, sejam muito bem-vindos para a sua consulta. Espero que estejam todos muito bem. Eu me chamo Gabriela e eu vou realizar hoje a consulta para o signo de Escorpião, lembrando que não precisa se apegar ao seu signo principal. Eu aconselho assistir todos os signos que você possui forte no seu mapa astral. Só passando algumas informações antes para a gente começar. Lembrando também que as consultas elas são atemporais, então não significa que vai falar aí sobre o futuro somente, tá? É o passado, presente e futuro, e o que não fizer sentido pode ser sim alguma situação que ainda pode ocorrer no seu contexto de vida, ou se não fizer sentido é porque a leitura não está direcionada para você e tudo bem, é só assistir as outras consultas forte no seu mapa ou que você tiver sentido, se sentir atraído por alguma outra mensagem, por algum outro vídeo, sinta-se à vontade para poder assistir. A leitura escorpião, ela também é bem intuitiva, então a gente não se apega ao significado das cartas, e sim sobre a transmissão do que a gente está sentindo no determinado momento da consulta, tá bom? Dito isso, vamos começar então com o oráculo dos animais. Não esquece de dar o seu feedback, compartilhe a sua opinião e me fala o que você achou das mensagens e da consulta. E é isso, vamos lá. Só embaralhando aqui mais um pouquinho. E depois, em seguida, vamos começar com o oráculo e em seguida com o tarô tradicional, tá? Escorpião. O que Escorpião precisa ouvir nesse momento? Quais são os direcionamentos? Temos a carta do corvo. Bem a cara de escorpião isso aqui. Temos a carta do asno. Temos a carta do beija-flor. Temos a carta da gaivota. Temos a carta do esquilo. Por último, para poder fechar essa parte, até preferi tirar tudo de uma vez nessa aqui, tá? É a carta da coruja. Escorpião. Veja bem, tem algumas situações que você pode estar passando aí no momento que elas não têm assim uma certeza, não tem uma segurança onde você pode colocar os pés no chão e falar, ok, eu já estou tranquilo em relação a isso. Nada está muito certo no momento aí sobre as coisas que você está se passando, tá? E não é que seja uma notícia ruim, tá? Provavelmente, por enquanto, essa fase ela vai se estender um pouco mais ainda. Porque a gente começa com a carta do corvo e fecha com a carta da coruja, que fala sobre essas questões mais ocultas da vida. Algumas informações que talvez você busque aqui, escorpião, não seria nem necessariamente informações. Eu acho que você está buscando aqui, ok, você está muito confiante emocionalmente aqui em algumas coisas que você quer manifestar, né? Que diz respeito aos seus desejos, aos seus projetos aí de vida, né? Sobre a sua vida de forma geral, mesmo que diz respeito à matéria, tá? Você se sente, sim, digamos, equilibrado, vou usar essa palavra. Eu não diria 100% confiante ou 100% certo, mas você está tranquilo, você está paciente, você sabe que tem um lugar a se chegar, um objetivo que é se cumprir, e você já sabe também que isso diz respeito à sua própria essência, não é algo qualquer, não é algo que você está fazendo à toa, ou para passar tempo, ou como um job, ou como
algo secundário ou algo paralelo. Aqui é como se realmente você estivesse buscando uma certeza se esse caminho realmente ele vai te dar um bom resultado e se ele vai te dar um bom retorno. Porque boa parte ali do que a gente precisa ter em relação à confiança, você já fez esse depósito, você já fez essas expectativas e tá tudo bem. Em nenhum momento aqui tem alguma informação falando que foi errado ou que foi certo, tá? Não é sobre isso. Como a gente tem aqui a carta do esquilo e a carta do asno, provavelmente estamos falando sim de algo que envolve a sua carreira, a sua jornada de vida, seus projetos e por aí vai, tá? É como se isso que você esteja desejando e querendo manifestar realmente tem tudo a ver com você, você já descobriu que isso faz parte da sua essência, da sua jornada e da sua vida e que isso em si vai te agregar muito, mas por um outro lado, tem coisas ainda que o próprio espiritual ele não vai permitir que você tenha 100% de segurança e de confiança, entende? Porque de repente você está tranquilo, está paciente em relação a isso, mas lá no seu fundo, bem no fundo mesmo, e muito através do seu próprio subconsciente, você não está se entregando totalmente para isso por causa de algum certo medo. E lembrando que isso não é um puxão de orelha. Talvez esse medo que você tenha que faz parte, é natural, é um processo natural, quando a gente realmente está embarcando em algum tipo de projeto, em algum tipo de objetivo que vai nos trazer um benefício, mas os outros benefícios também, querendo ou não, eles são com o próprio tempo, e é por isso que existe essa coisa mais oculta aqui, porque aqui é como se a sua própria humanidade, o seu próprio ser espiritual, ele precisa trabalhar essa questão de que eu tenho que me aterrar, de que eu tenho que me certificar de uma escolha e seguir ela sem ficar olhando para trás, entende? Porque é justamente isso que aponta aqui a carta do Corvo, né? De ficar olhando muito pelas questões que já passou, as questões que me dão receio, que me dão medo. Ah, mas eu já vi essa história antes, eu já tentei dessa forma antes e não deu certo. Então, de repente, uma dificuldade que você tem em relação a se sentir totalmente livre, confortável e seguro sobre essa determinada aqui situação que já está te trazendo um benefício, é por causa desse tipo de gatilho aqui que você pode ter em relação a algo que já deu errado no passado e que você teve ali também as suas próprias expectativas não cumpridas e que mesmo que foram cumpridas você percebeu que não estava condizendo com a sua jornada, né? Então é como se algo aqui se repetisse e que por mais que você tenha o norte de algumas coisas, ainda assim a segurança e o 100% de certeza de algo que você pode ter, eu te garanto que você não vai ter, tá? Escorpião. E como eu já iniciei, vou repetir de novo. Isso não é uma notícia ruim, não é para te dar um puxão de orelha nem nada disso. Até porque se a gente leva muito para esse lado pessoal, querendo ou não, acaba confundindo e atrasando mais ainda alguns processos que a gente tem que passar mesmo, sabe? Às vezes sem a ajuda do próprio espiritual. Porque muitas das vezes, principalmente esse tipo de ocasião aqui, alguns indícios, alguns sinais, algumas coisas já foram talvez não mostradas, mas pelo menos algumas peças já foram, né, apresentadas para que você encaixasse depois, entende? E o fato de que ainda não encaixou não quer dizer que não é importante ou que é algo que você não precisa de dar atenção e tudo mais, sabe? Então, repetindo de novo, qualquer tipo de ferramenta ou instrução ou conversas que você tem aqui para poder garantir que algo vai ser bom para você, eu te garanto que você não vai ter a certeza de nada aqui, porque o próprio universo, a própria espiritualidade, ela vai colocar aqui alguns empecilhos, algumas coisas ocultas, algumas coisas que você não vai ver, mas que você vai precisar sentir. E é nesse sentido que você precisa continuar nessa vibe, nessa questão aqui de ficar tranquilo, de ficar paciente, porque aí você vai conseguir sim garantir a sua escolha,
você vai sim se firmar na escolha, você vai sim entender o real motivo de algum tipo de movimento, de algum tipo de mudança aqui, tá? Porque esses dois arquétipos me falam muito de movimento aí, seja na área profissional, seja na sua carreira, seja nos seus projetos, seja nos seus objetivos, seja nos seus desejos de vida que você quer materializar. Então aqui a gente está falando de coisas a serem materializadas, tá? Então, seja o que for, precisa que realmente de você eu não queria usar esse termo, mas para facilitar aqui a linha de raciocínio, né? Realmente se entregar a algo, se jogar a algo. Eu não confio que isso vai dar certo, eu não sei se vai dar certo, pode ser que vai dar certo, mas mesmo que não dê, eu já estou ganhando nessa situação. Mesmo que você também não consiga enxergar no momento o que isso está te trazendo de benefício, o que pode te trazer, o que já está trazendo e o que ainda vai trazer. Como eu comentei, nenhuma dessas respostas você terá, tá? Porque aqui há uma questão espiritual muito mais forte envolvida. E mesmo que seja algo que você porque aqui, se tem todo esse jogo, tem toda essa façanha aqui, provavelmente é algo que, independente do rumo que isso tome, muito, com certeza também eu te dou, você não vai se arrepender, tá bom? Porque tem certas coisas na vida que o dinheiro não paga, os momentos não pagam, tem certas coisas que vale a pena a gente se abrir, vale a pena a gente criar um certo interesse naquilo, mesmo sem saber o rumo, porque se fosse algo extremamente ruim ou que não fosse agregar para sua vida, pode ter certeza que não ficaria oculto e pode ter certeza que seria barrado imediatamente. Agora, se faz parte da sua evolução, se faz parte da sua expansão de conhecimento, se faz parte para o seu próprio crescimento espiritual, então é porque vale a pena você direcionar isso, continuando aí, né, sempre tranquilo, calmo em relação à sucessão disso, mas ao mesmo tempo entendendo que eu não vou ter toda a garantia, toda a certeza, toda a segurança, mas eu entendo que isso me traz algo a mais, isso complementa algo a mais. Isso me traz algum outro benefício, não só dentro do próprio projeto, do próprio trabalho, do próprio desejo, do próprio sonho, não é só o gosto de ter aquilo, mas algo adicionado, algo em paralelo a isso te leva a outros rumos também. E você precisa estar grato em relação a tudo isso. Ah, mas isso tudo é confuso, é desafiador, não é isso que eu quero. Sim, isso aí é um outro ponto também que é muito bom a gente está sempre abordando e comentando em qualquer tipo de consulta de tarot, seja ela coletiva, seja ela particular, seja ela em uma conversa com amigos. Muitas das vezes o espiritual ele não vai dar, fornecer ou mostrar aquilo que a gente quer, porque quando a gente quer muito algo, normalmente o que está falando mais alto não é realmente a nossa essência. Porque quem quer muito, muito mesmo, às vezes é uma parte do nosso próprio ego, entende? Às vezes a gente só tem as coisas que a gente precisa mesmo. O que a gente precisa já é suficiente para poder alinhar algumas outras coisas, mesmo que aquilo não seja para sempre, mesmo que aquilo não cumpra com todas as minhas expectativas e com todas as minhas esperanças, mas é o suficiente para que eu conheça algo dentro desse contexto, para que eu consiga algum conhecimento dentro desse contexto. Porque às vezes o simples fato, vamos colocar outro exemplo também clássico e clichê, mas que facilita também essa linha de raciocínio que você passa aqui, escorpião. Às vezes a gente sente uma intuição de fazer algo completamente diferente, completamente fora da curva que a gente estava já se programando para fazer. Por exemplo, eu vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, vou mudar de estado. Às vezes realmente não aconteceu nada demais nessas transições, mas o fato de você ter se conectado com certas pessoas, o fato de você ter passado por alguma coisa, alguma experiência, alguma troca de informação com alguém, já é um motivo de uma evolução, já é um complementar ali para sua vida e que pode sim ser usado em várias outras coisas. Essa que é a graça das experiências da vida aqui na Terra, né? É justamente pegar tudo, né, que nos é dado
e transformar várias situações, seja ela situações ruins em situações boas, pegar várias coisas ali que às vezes, mesmo que não tenha nada a ver comigo, mesmo que eu me arrependa depois, mas só o fato de eu ter passado por aquilo faz eu conhecer outras partes de mim que eu não conhecia antes, e isso não realmente não tem que ter uma dependência do espiritual em relação a isso, sabe? Porque como eu acabei de explicar, você não vai ter tudo mostrado aqui às claras, muita coisa aqui que você vai decidir, que você vai fazer, ainda assim você não vai estar 100% seguro, mas é com o tempo, é com o andar da carruagem, é com o passo de cada vez que você consegue ter uma perspectiva aqui diferente de algum contexto na sua vida, tá? A carta do Beija-Flor me fala de alguma notícia importante em relação a tudo isso aqui, principalmente algo muito intuitivo também, algo muito espiritual para quem se conectar com essa parte, né? Porque às vezes a gente está falando aqui com um grupo de pessoas que não trabalha muito com essa parte espiritualista, mas ainda assim as informações equivalem para você a partir do momento que você entende que tem algo aqui que possa ser desafiador, que possa ser confuso e que está exigindo de você alguma certa mudança e que é inevitável você não olhar para alguma certa insegurança, para algum certo medo que você tem aqui, entende? E a carta do Beija-Flor, independente aí da sua crença, da sua religião, né, da sua fé, querendo ou não, tem alguma coisa que vai se encaixar, que vai fazer sentido. Alguma notícia, alguma mensagem você recebe aqui que vai fazer você pensar de uma forma diferente que você estava pensando. Vai te dar mais um pontapé, vai te dar mais uma garantia. Não 100%, tá? Lembra sempre disso, nada que vai ser 100%, mas qualquer coisa acrescentada aqui vai servir de gatilho para você, tá? Porque aqui de repente você está numa situação que é como se fosse em cima do muro, entende? Algumas coisas eu quero dar andamento, algumas coisas eu quero planejar para fazer, algumas coisas eu estou construindo aqui, mas eu ainda não estou totalmente satisfeito com os resultados. Mas não é que você está insatisfeito que necessariamente tem que parar, entende? É porque de fato tem alguma coisa que você precisa explorar mais, alguma outra ideia que você precisa ter em relação a isso, entende? Mas só de estar dentro disso, mesmo que esteja confuso e mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, saiba que só de você estar confuso já é um motivo para poder refletir, para poder analisar, para poder pensar em outras coisas. E até mesmo em como sair disso, em como mudar isso, em como melhorar isso, sabe? Porque a tendência é que melhore, a tendência é que mude, a tendência é que você tome partido aqui em relação a alguma escolha, a tendência é que, ok, alguns medos eles não vão ser abandonados, mas eles podem ser transmutados, eles podem ser trabalhados de uma forma diferente. Então é por esse caminho aí, Escorpião, que você tem que seguir em relação a esse momento que você está vivendo aqui, tá? Que é um momento de incertezas, é um momento onde eu faço uma revisão das coisas que já aconteceram, das coisas que podem acontecer e que eu não quero repetir, mas não se apeguem a isso, porque qualquer tipo de mudança ou escolha que a gente faça na vida, sempre vai vir essa carga, sempre vai vir essas sensações, esses medos, essas incertezas. De fato, faz muito parte desse tipo de processo aqui. O interessante é você realmente se entregar, sabe? Até porque tem uma guiança espiritual, tem uma proteção em relação a tudo. Então não precisa ter medo de qualquer coisa ou medo do futuro também. Porque tudo está sendo muito bem resguardado, tudo está sendo muito bem construído, né? A gente tem aqui o arquétipo do beija-flor, que é um dos que eu mais gosto, inclusive. Porque fala dessa coisa de um trabalho que é muito bem feito por você. Mas ao mesmo tempo que é muito bem feito e que tem tudo a ver com você, que te dá segurança e tudo mais, ainda tem outras coisas a agregar nesse trabalho, entende?
talvez você precise tomar alguns outros rumos diferentes, né? Sair da zona de conforto para poder fazer essa ampliação, para poder fazer essa expansão, tá? Vamos abrir agora com o tarô, para a gente puxar mais algumas mensagens, mais algumas informações. Só embaralhando aqui mais um pouco. Escorpião. O que mais que Escorpião precisa ouvir e entender nesse momento? Mas que tem algo querendo movimentar, querendo dar mais andamento, seguir outros passos que você já vem dando, tem sim, tá? Mas precisa de mudar alguma forma de pensar aqui em relação a alguma coisa que tem a ver com os seus instintos de ter receio, né, de ter insegurança. E que nesse momento é importante você entender que é normal, que é natural. Ok, então vamos lá. O que mais que o Escorpião precisa ouvir nesse momento? Oito de paus, exatamente. Algumas situações aqui, elas vão vir assim de uma forma muito rápida, muito intensa mesmo, que vai exigir de você muita atitude, muita atividade, muita proatividade, muito trabalho também. Igual eu comentei, em relação ao trabalho aqui, você faz algo que é super bem, que tem tudo a ver com você, que faz parte da sua essência, que faz parte do seu crescimento, seja ele espiritual ou seja dentro da própria carreira também. Então, a parte mais difícil da vida em si, né, boa parte que você já fez, e isso já é muito animador. Lembre sempre disso. Mas aqui realmente há uma exigência do próprio universo, do próprio espiritual, que vai colocar aí algumas situações, algumas coisas aí que você vai precisar concluir, que você vai precisar decidir, que talvez você vai precisar sair em cima do muro. E elas vêm justamente para resolver. Porque a princípio, quando algumas coisas chegam até nós de uma forma muito intensa, a gente já cria aquele desespero, né? Tipo, ai, não queria que isso estivesse acontecendo agora, eu não esperava, isso aqui me pegou de surpresa, eu não estava esperando que isso fosse dessa forma e desse jeito. De fato, muitas coisas aqui que você vai realizar em vida, como desejo, como sonho, vão acontecer sim, mas não da forma que você planejou, da forma que você sonhou, da forma que você estudou. Elas acontecem da forma e no tempo que o espiritual quer, tá? E por isso tem coisas ocultas aqui, porque ainda não chegou no tempo que o próprio universo preparou. E esse tempo ele precisa ser respeitado, e enquanto outras coisas precisam rolar, eu também tenho que estar disposto, né, disposto a tomar partido aqui das coisas, né, me alinhar, me decidir, e mesmo que eu não for ficar 100% seguro, mas eu consigo dibriar aqui as minhas emoções também para não confundir demais as coisas, entende? É basicamente isso que se passa aqui no seu momento, Escorpião. E provavelmente vai ter alguma coisa aí que acontece que vem até você. É bem isso, é algo que chega até você. Eu não diria que é necessariamente uma mensagem, eu diria que é algum acontecimento, entende? Algum acontecimento, assim, alguma eventualidade, alguma situação que vem, assim, de uma forma que, você, por mais que você sabia que poderia acontecer, mas não é do jeito que você estava esperando. Aí você vai precisar ter uma ação muito rápida em relação, tá? Em seguida, temos o 7 de paus, olha isso, ainda bem que é gravado, né? Ainda bem que é gravado. A gente tem 7 e 8 de paus, basicamente como sequência. Então, não tem como falar outra coisa, Escorpião. É isso mesmo. Temos a carta do Rei de Ouros, que veio junto com a carta do Carro. E junto com a Rainha de Copas. Pode ser que isso aqui não seja para todo mundo, tá? Para as pessoas que se conectarem a essa tiragem, a essa leitura, pode ser que seja bem específico. Mas
algumas escolhas, algumas mudanças. Aqui, provavelmente também, o que pode às vezes ser difícil, o que pode pesar, não é nem muito só uma questão sua. Querendo ou não, você pode ter algum tipo de vínculo com outra pessoa aqui, né? Não importa se seja só afetivo, tá? Às vezes a nível profissional você tem super uma amizade ali com alguém, e às vezes você quer fazer uma transição, quer mudar alguma coisa, quer mudar de carreira, mudar de trabalho, mas por você ter um vínculo com alguém, algumas coisas podem ser mais difíceis, né? Podem ser mais desafiadoras, independentemente, tá, do contexto, porque aqui a leitura, não esqueça, ela é coletiva. Mas para alguém, pode ser que envolva uma questão de parceria, tá? Não necessariamente amorosa, pode ser sim em alguns casos, mas no geral é uma parceria a nível de amizade mesmo, a nível de família. Provavelmente você está aqui num contexto, escorpião, em que as suas decisões, por mais que você está muito bem aqui direcionado à sua jornada, aos seus crescimentos, à sua própria vida, e mesmo que você não dependa de outra pessoa, tá? Aqui você é uma pessoa, né, bem independente, mas ainda assim, coisas que você pode decidir na vida pode mudar o rumo de outras pessoas que você se envolve também, seja em parceria de trabalho, seja em contexto familiar, entende? Querendo ou não, tem uma questão aqui de parceria que pode estar pesando também as suas decisões e por isso você fica na defensiva, talvez você queira ficar um pouco fechada em relação a esse contexto, não expor muito, não falar muito, porque você meio que já decidiu uma coisa, mas de repente você quer olhar para outra decisão também. Enfim, tem isso aí acontecendo, tá? Querendo ou não, tem uma pessoa que pode estar influenciando isso. Rei de Ouros com a Rainha de Copas. E a carta do carro, né? A carta do carro confirmando de novo essa questão que eu comentei, né? Sobre coisas muito rápidas querendo avançar na sua vida. E essas coisas você precisa tomar partido por você mesmo, né? Você tem que se posicionar em relação àquilo que você vai decidir, aquilo que você quer mudar. Porque as coisas, a partir do momento que se encaixar, elas vão ter um avanço extremamente rápido, tá? A carta do carro me fala muito sobre isso. Um avanço muito rápido em relação aos seus projetos, às coisas que você quer conquistar. E não vai ser só aquele retorno em relação a mérito, em relação a reconhecimento. Aqui também, provavelmente, você vai ter um retorno muito mais gratificante do que isso também, tá? Então tem uma energia muito intensa, muito forte querendo entrar aí para transformar algumas coisas aí que você quer mudar em relação à sua carreira, mas tem esses empecilhos aí em forma de gatilho, em forma de medo, em forma de incerteza também, que é natural. É isso que você tem que tomar conhecimento antes de qualquer coisa. É muito natural isso, tá? Vamos ver o que mais para poder finalizar. Aqui no fundo ficou a carta do louco, mais do mesmo. Não tenho o que falar porque é mais do mesmo. Algo novo aqui te assusta. Essa que é a questão. O 3 de copas. Não sei porque, por algum motivo, ele estava invertido aqui no meu baralho. O que mais, por favor, sobre o 3 de copas? Aqui realmente me mostra uma questão de um receio seu em relação, nossa, será que eu já tenho tudo aqui nesse estilo de vida que eu já tenho? Eu consigo ter uma estabilidade, eu consigo ficar muito bem, muito em paz, isso aqui tem tudo a ver comigo. E é como se você não quisesse abrir mão desses certos confortos, desse bem-estar, dessa alegria que você tem em relação àquilo que você já atua, entende? É isso que quis me mostrar aqui com esse 3 de copas investido. Por último, veio a carta da Rainha de Espadas. Junto com o 10 de copas. Então, assim, essas duas últimas aqui me mostram que... E aqui no fundo, 2 de copas, olha isso.
Impressionante a sincronia aqui dos números dessas cartas. Essa leitura ela tá bem específica, ela realmente está bem colocar canalizada entre aspas, mas é porque realmente são mensagens bem certeiras para quem se conectar vai pegar aí de forma muito rápida também, tá? Não é nem coisas que você vai precisar esperar acontecer para depois verificar que a leitura estava certa, não. Aqui são coisas que para quem for direcionado e assistir e receber as mensagens e se tiver de peito aberto, né, que isso é importante também, você vai conseguir virar a chave aqui do que precisa ser feito, tá? O que acontece é, independente das suas incertezas, das suas inseguranças, você sempre vai ter isso, tá? Você sempre vai ter conforto, você sempre vai conseguir aproveitar os seus recursos, a sua vida. Você sempre vai ter muita saúde também, tá? Você sempre vai ter muita saúde, muito bem-estar emocional para poder trabalhar com determinadas coisas, fazer determinadas coisas. E só de você ter essa consciência e ter essa noção de que sempre, né, o espiritual já estaria garantindo esse conforto para você, já é um motivo para você ter essa confiança em relação a outros rumos que eu posso tomar. Porque o 10 de copas me fala de um final feliz, me fala das coisas se resolvendo e me fala de eu estar contemplando essa felicidade, porque é importante isso também, a gente trabalhar, ter os recursos, ter prosperidade e ter tempo. Isso que é o mais crucial e importante. A gente precisa ter tempo, saúde e equilíbrio para poder viver os nossos momentos e saber entender, né, que a gente precisa daquilo, que aquilo é importante, que aquilo, só o fato de eu estar me sentindo bem em relação ao que eu estou fazendo, já me transforma, já é uma experiência transformadora. Então aqui realmente, a partir do momento que você decide, que você se posiciona, que você toma as rédeas aqui em relação a alguma decisão, a alguma escolha, a alguma mudança, né? Porque aqui alguma mudança vai ser inevitável, mesmo que você, independente se você for escolher A ou B, se você for permanecer ou mudar, se você for tomar um caminho ou outro, independente, nada de ruim vai acontecer, tá? Vamos supor que você se arrependa de algo que você escolheu. Ah, eu devia ter feito outra coisa. Não. Não é o tipo de situação que você vai ter que ter esse espaço, sabe? De alimentar arrependimentos. Muitas coisas são da forma que são. Outras não, mas nesse seu contexto, nessas configurações, para esse seu momento de vida, para o seu processo, se encaixa essa parte de que tem certas coisas que a gente não consegue mudar, isso inclui decisões também. Então, se você tiver que decidir alguma coisa aqui, fique em paz com a sua decisão. Não pense em retroceder e nem pense que algo foi errado e que você está arrependido de que algo não foi da forma que foi, entende? Simplesmente são coisas que não dá para controlar, até porque a gente tem, como eu disse no início, tem uma questão espiritual envolvendo também que não vai te permitir visualizar ali algumas coisas sobre as suas perspectivas futuras, mas que independente para onde você vai, para qual caminho você toma, você vai ter o seu bem-estar e você vai ter o seu acolhimento, você vai ter uma vida plena, né? Porque é o que o 10 de copas mostra. Só precisa ter mais. Não é que você não tem, você já está numa postura aqui de ter muita competência, de ter muita frieza em relação ao que você vai escolher. Porque é isso que vai pesar mesmo, não é nenhuma questão de que eu tenho que usar minha razão ou minha emoção. É o meu. É a minha intuição, é o meu lado mais esperto, é o meu lado mais intelectual, é sobre. Não é só o que é melhor, é sobre o que eu estou precisando e sobre o que eu quero colocar como mais prioridade na minha vida nesse momento. Ah, eu quero evoluir mais nesses contextos, trabalhar de uma forma diferente, mudar aqui os meus conteúdos, então eu vou ter que estar disposto e aberto a me dedicar a isso. Independente do retorno,
e do lucro e do resultado que eu vou ter. Eu sei que eu vou ter que me dedicar uma parte da minha energia nessa escolha, nessa mudança, nessa evolução, nessa firmeza, entende? Então, aqui é uma escolha bem consciente que você tem que fazer e não pesar o que é melhor, o que é pior, o que eu vou arrepender ou não. É sobre o que você realmente está precisando. Começa a analisar dessa forma. O que, que eu estou precisando viver nesse momento? O que, que vai me agregar? O que, que vai ajudar mais ainda, mesmo que algumas coisas já estejam estáveis, mas o que pode ajudar e melhorar mais ainda tudo isso que eu já estou vivendo? Porque tem coisas a mais disponíveis. Cabe você a ter escolha e consciência disso mesmo, tá? Aqui no fundo a gente termina com 2 de copas, que é resumindo tudo isso mesmo, porque o 2 de copas é um momento onde a gente tá muito conectado, muito. Não tem como nem explicar, sabe, Escorpião? O 2 de copas normalmente é quando a gente tá em contextos, em situações, com pessoas, vivendo coisas que não é só pela felicidade, não é só pelo prazer. É porque você se reconhece naquilo, você se vê naquilo, a sua alma tá naquilo. E não existe nada mais contemplativo e nada mais feliz do que fazer as coisas, seja dentro de um relacionamento ou de um trabalho, mas fazer as coisas que é verdadeiro pra gente, entende? Então é sobre isso. Espero que tenha gostado. Não esquece de dar o seu feedback. E é isso que eu tenho pra você hoje, Escorpião.